Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus por esta noite. A Deus seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu quero aqui agradecer a Deus, né, porque a minha filha, Maria Gabriela, a minha terceira filha, né, eu tive o privilégio, né, Deus me deu essa alegria, essa felicidade de ver a minha filha se batizando nas águas. Não há dinheiro que pague essa felicidade. Não tem como eu expressar minha gratidão ao Senhor de ver a minha filha descer as águas. A minha terceira filha, né? Louvado seja Deus. Eu vi minhas 3 filhas se batizarem aqui. Minha vida tomou um novo rumo depois que eu cheguei aqui nessa igreja. Louvado seja Deus, né? A Ele seja toda a glória. Esse templo, né, hoje que a gente congrega, né, era um antro de perdição. Era onde muitas famílias eram destruídas, né? Muitas famílias aqui saíram enlutadas também. Porque eu também já fui frequentadora daqui, quando aqui era um bar. E a gente via tudo de ruim que acontecia aqui, né? Mas o Deus Todo-Poderoso que fez a promessa a Abraão chegou até 2 Unidos e resgatou este lugar para que muitas famílias sejam resgatadas e tenham os seus filhos resgatados, né? Através desse templo eu posso dizer, eu vi minha família ser edificada no Senhor. Minha família ser restaurada no Senhor. Porque a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é um Deus que faz. Eu posso testificar isso, que Ele é um Deus todo-poderoso que faz. Ele tem poder para fazer, né? Eu quero agradecer a Ele por tudo que Ele fez e continua fazendo na minha família. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo. Hoje, a 8ª noite de clamor é a fidelidade nos templos, né? Nos templos sagrados. E o tema, né? O versículo é em Reis, 2 Reis, que a igreja abra comigo. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. E eu também me esqueci de dizer, né, que eu também desci as águas com minha mãe, né? Eu e ela fez discipulado juntas, né? A gente fez discipulado e depois, né, eu tive o privilégio de ser batizada com ela, né, há 12 anos atrás, quase 12 anos atrás. Louvado seja nosso Deus. Que alegria, irmãos. É uma felicidade imensurável. É uma felicidade que a gente não consegue nem expressar, de ver um filho servindo ao Senhor. De ver um filho adorando ao Senhor. E por decisão própria, né? Porque louvado seja Deus. Nenhuma das minhas 3 filhas, eu disse, não, desça as águas, não faça. Foi um desejo que Deus, o Espírito Santo, fez brotar no coração delas. Louvado seja nosso Deus. É uma felicidade tão grande que eu não consigo expressar, não. E eu queria tanto, eu fico pensando, como uma família, né? Não tem esse sonho, não tem esse desejo que arda no peito de ver um ente querido seu adorando esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão surpreendente que nos ama, né, que nos escolheu. É inexplicável a alegria. A gente às vezes quer explicar e não consegue. Eu estava dizendo a Milena, eu queria explicar essa alegria, eu queria passar para as pessoas, mas eu não tenho esse poder de passar para as pessoas, mas é uma felicidade muito grande. Vamos lá abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, versículo 3. Todo mundo achou? 2 Reis, que se diga. 2 Reis. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, esse é o versículo 2, viu? Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Oremos, soberano Deus, Pai querido,
Senhor, nós rendemos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Aqui está o Teu povo que Te ama, Pai. A gente pode dizer que Te ama, Tu és o nosso Pai amado, nosso Pai querido. E a nossa vida, Senhor, é dedicada a Ti, Senhor, para Te glorificar, Senhor, para Te adorar. Eu Te peço, Pai, que Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja, Senhor. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, um mover diferente na Tua igreja, Pai. Que a gente possa acordar, Senhor, em nome de Jesus, para Te adorar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O tema é sobre esse homem, né? Esse rei chamado Ezequiel. Um rei, um homem, né? A gente pode se dizer um homem igual a mim, a você, mas um rei escolhido por Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, né, que eram homens e mulheres que adoravam, que temiam o Senhor e que dedicavam. A gente vê muitos relatos de homens e mulheres como nós que dedicavam suas vidas ao Senhor, né? Que arriscavam suas vidas para adorar ao Senhor, e o próprio Deus quem os escolheu. Se a gente está aqui hoje, foi Deus quem se revelou a gente. Foi o próprio Deus. A Bíblia diz que quando Jesus perguntou a Pedro, quem foi que te revelou? Ele diz, o próprio Jesus diz a ele, nem foi, diga, pastor, nem foi carne nem sangue, termine, pastor, mas o meu Pai que está no céu, o próprio Deus. O pastor fica aqui na frente, às vezes eu fico falando, o próprio Deus é quem se revela a gente. E aquele rei Ezequias, um rei que a Bíblia fala que ele começou a reinar na tribo de Judá muito jovem, ainda auxiliando o seu pai. O seu pai, a Bíblia fala que era um rei mau, um rei que não fazia o que era bom ao Senhor. Mas o seu filho Ezequias, escolhido por Deus, a Bíblia fala no capítulo 18, sobre este rei. Um rei que ele foi considerado um dos melhores reis da tribo de Judá. A Bíblia fala no capítulo 18 de 2 Reis, no terceiro ano, do capítulo 18, do versículo do 1 ao 4. Diz, no terceiro ano de Oséias, filho de Ela, rei de Judá, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele foi um rei, Ezequias, conhecido, porque ele fez tudo o que era reto perante o Senhor. A Bíblia destaca Ezequias como um homem que veio revolucionar naquele tempo, naquela situação onde o povo estava dividido, onde o povo era idólatra, onde o povo nos templos adoravam o povo de Israel junto com o povo de Judá, e Samaria e outras tribos adoravam outros ídolos, adoravam outros deuses. E a Bíblia diz que o seu pai Acais era conivente com tudo, era um homem que não fazia o que agradava a Deus. O que eu quero dizer para vocês, meus amados, é que a Bíblia fala de homens e mulheres imperfeitas que foram escolhidos por Deus, para revolucionar, para fazer a diferença. E aquele rei Ezequias, aquele jovem rei que auxiliava o seu pai, a Bíblia diz que quando ele, foi declarado rei, ele chegou nos templos, ele quebrou os altares pagãos que tinha naquela época, ele revolucionou, restaurando os altares, da tribo de Judá.
né, tirando os ídolos, né, e dizendo: só a Deus seja toda a glória, só a Deus seja todo o louvor. Aquele rei que a Bíblia fala que ele era intercessor também do povo. A Bíblia fala que Ezequias orava a Deus quando o povo de Judá estava em perigo. Veja, quando o povo estava em perigo, a Bíblia diz que o rei Ezequias, que era tão lembrado, né, que é tão citado, um dos melhores reis, né, mais bem falados da tribo de Judá, porque fazia o que era reto ao Senhor. A Bíblia fala que ele orava, que ele rasgava suas vestes, ele restaurou o altar, ele tirou, né, os deuses pagãos, né, ele edificou o templo do Senhor, onde o seu pai era conivente com outros ídolos, com outras adorações, mas ele chegou e revolucionou. Ele chegou e mudou, né? Deus o escolheu, Deus o levantou. E a Bíblia diz que ele fazia tudo o que era reto, né, perante o Senhor. Aquele homem, né, que teve, a Bíblia fala que o seu nome significa a quem tem a força de Deus. Olha, já pensasse o nome da Ezequiel, a que tem a força de Jeová. Ezequiel, eu só estou dizendo Ezequiel, pastor. Me ajude aí quando eu dizer Ezequiel, senhor. Ezequias. Ezequias, viu? Não é Ezequiel, não. Ezequias, o rei Ezequias de Judá. A Bíblia fala que ele fez tudo que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera o rei Davi, né? Que ele restaurou o templo, né? Destruiu os altares dos ídolos. Ele tirou todos os altares, restaurando a adoração do povo da tribo de Judá ao Senhor. E a gente fala de fidelidade, né? Desde o começo que a gente fala de fidelidade. A gente pode dizer que Ezequias, ele tinha característica, e a Bíblia fala que ele era fiel ao Senhor. Mas o que é ser fiel? Ser fiel é ter zelo, né? Há alguns significados, né? Diz que é você zelar. Zelar pelo quê? Pela casa do Senhor. É você... Cadê? Eu escrevi aqui. A Bíblia diz que ele era um homem que zelava pela casa do Senhor, que era um homem que... Cadê? Que tinha respeito e lealdade ao Senhor. E a gente pode falar assim, mas Ezequias era um rei. Ezequias, mas ele era um homem, como eu e você. E o próprio Deus o chamou, o próprio Deus o levantou. E não é diferente, né? O Deus que escolheu Ezequias nos escolheu também. É por isso que estamos aqui hoje aprendendo, né? Que a gente necessita e que a gente precisa ser fiel. Fiel nos templos. Sim, mas como é que eu vou ser fiel no templo? Como é que eu vou ser fiel na adoração? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se temos algum ídolo, né, que muitas vezes nos afasta, né, de estar no templo adorando, né, muitos ídolos às vezes no nosso altar, que nós somos, vamos dizer que nós somos especialistas, né, em fabricar ídolos. E a gente vê que muitas pessoas que nos cercam, né, lá fora têm, né, perdem sua vida porque o ídolo muitas vezes é o dinheiro, né? Naquela época a Bíblia fala que eram muitos ídolos que o povo de Israel, a Baal, né, a outros deuses, eles se rendiam. E hoje não é diferente. Hoje nós temos muitos ídolos. Às vezes deixamos o templo de lado, deixamos a adoração ao Senhor, porque somos iguais, muitas vezes, ao povo de Israel. Colocamos o ídolo, né, no nosso coração, sentado no trono do nosso coração para adorar.
e deixamos, né, de vir buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de adorar o Deus que nos escolheu, é sim necessário a gente se autoanalisar e identificar se temos sim ídolos que muitas vezes nos tiram o direito de adorar o Senhor. É dinheiro, é a nossa profissão. Hoje a gente vive num curso, né, da vida que para você ter êxtase na sua vida, você tem que ter muito dinheiro. Você tem que ter ser altamente destacado, né? E muitas vezes isso nos afasta da presença no Senhor, nos afasta do templo, como aquele povo que era dividido, porque a sua adoração ficava entre Deus e entre os outros ídolos. Precisamos identificar os nossos ídolos que muitas vezes nos afastam, né, da presença de Deus. Precisamos sim ter fidelidade do altar, do templo à porta do altar. E Ezequias, a gente vê que ele era um rei, que ele era uma extensão, né, do poder de Deus, ele era uma extensão do que Deus fazia para o povo. Ele transpassava para o povo, através do seu testemunho, através das suas orações, o que Deus era na vida dele. Ele, além de ser um intercessor, né, ele era um intercessor espiritual, ele era uma liderança espiritual, onde a Bíblia diz que ele rasgava suas vestes pelo seu povo, ele se entregava pelo seu povo, ele orava a Deus pelo seu povo, ele era um intercessor pelo seu povo. Aquele líder agia de fidelidade com o seu povo e se entregava, né, um líder espiritual. Era um líder, né, que passava das portas do templo para o seu reinado, para o reinado de Judá. Onde muitos que o seguiam, a Bíblia fala que teve momentos que veio um capitão, era um capitão, eu acho. Um capitão, né? Afligir o povo de Judá, fala: olha, Senaqueribe, o rei, ele vai vir, ele vai destruir vocês, dizendo ao povo, ele vai destruir vocês, ele vai acabar com vocês. Vocês não viram não o que foi que o rei Senaqueribe fez? Não acredite no rei Ezequias não, porque ele não vai poder fazer nada por vocês. E a Bíblia fala que o povo, depois de escutar isso, né, não falaram nada, ficaram calados, porque o rei Ezequias tinha dito a eles, para eles ficarem calados. Mas a Bíblia fala que de imediato o rei Ezequias foi orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor, e a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, mandou um anjo, né? E aquele anjo acabou com mais de 185 mil assírios que perseguiam a tribo de Judá, que perseguiam o povo de Deus. Aquele homem era um homem que era uma extensão, né? Um homem que do templo, né, da porta do altar e do templo, ele tocava muitas famílias, ele tocava todos os povos que estavam ali, ele intercedia pelas pessoas. E a fidelidade que a gente, né, precisamos aprender, sim, em ler a Bíblia e ver que existem homens e mulheres de Deus hoje. Hoje, dentro dos templos, existem sim homens e mulheres de Deus que foram escolhidos por Deus, que foram levantados por Deus para ser essa extensão. Você sabe o que é extensão? Extensão é aquela tomada que liga assim, né, e vai levando assim a energia para... Olha, tá rindo ali, Letícia. Né? E que a gente possa ser do altar, né, do altar, ser essa extensão de um relacionamento verdadeiro, porque Ezequias, ele tinha um relacionamento verdadeiro com o Senhor. A Bíblia fala que ele fazia o que era reto ao Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E a gente vê homens e mulheres de Deus nos tempos de hoje,
Eu digo por mim, quando eu cheguei aqui na igreja, nova convertida, né, minha família se resume só em minha mãe e meus 4 irmãos, né, de mãe, né, meus 4 irmãos, assim, a gente não tem tios, só tem uma tia só, a bichinha, só tem 73 anos já. Só tem ela, assim, minha família e meus 4 irmãos, né, meu marido. Mas quando a gente chegou aqui, né, as meninas, cadê? A Adriana tá ali. Minha mãe gostava muito da irmã Lia, né? E a gente era tudo novo convertido. A irmã Lia pegou. Mas foi tão importante, eu estava conversando com Milena, dizendo a Milena, como eu me sentia abraçada, né? Pelaquela mulher, que ela nos chamou, disse, a gente chamou a nossa família para a casa dela. E a gente foi para a casa dela comemorar o aniversário dela. E foi eu, minha mãe, meus irmãos, meu padrasto, menino, foi todo mundo. E eu disse, e a gente ficou maravilhado, porque a gente novo convertido, foi tão bem tratado, foi tão bem cuidado por ela, foi tanto amor. Eu fiquei até hoje, eu comentava com ela, mãe, essa se lembra, mãe, que dia maravilhoso. Como a gente foi abraçado pela igreja, né? Como isso marcou a nossa vida. Então, hoje existem mulheres e homens de Deus, né? Escolhidas por Deus, que são essa extensão de amor, essa extensão de fidelidade, né? Pessoas que abraçam, que são do templo para fora, né? Não são só daqui do templo, são pessoas fiéis ao Senhor. E isso marcou muito a família da gente. E até hoje a gente tem vídeo das meninas, olha, meu Deus, rodando dentro da piscina, assim, ó, vum, 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 vum. Eu, Jesus, e a gente lá feliz e contente. Ela fez aquele jantar, aquele almoço. Eu disse, deu presente. O aniversário era dela e ela que deu presente a gente. Veja, louvado seja Deus, né? Deixou um maravilhoso legado. Mas veja, uma mulher que nos tempos de hoje, né? Fiel, que era a fidelidade do templo, né? Do altar, como é aqui, mulheres e homens. O que eu acho maravilhoso é isso, é que Deus, o nosso Deus, ele não precisa de mim e você para adorá-lo. Ele não precisa de mim e você para fazer a obra, não. A Bíblia diz que os anjos o adoram 24 horas, o chamando de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas aprove ao Senhor nos amar e nos escolher, né, para agir em fidelidade, em amor ao próximo, né? Em amor aos nossos irmãos, não só aqui no templo, mas do templo para fora. E a gente tem algumas características, né, e algumas atitudes de Ezequias, aquele homem de Deus, que era um homem intercessor. Ele orava ao Senhor pelo aquele povo idólatra, né? Quando a gente olha e lê a palavra de Deus, a gente vê que era pessoas que, por homens que Deus agiu, tirou do Egito, né? Tirou da escravidão, mas muitas vezes colocavam ídolos e se voltavam para outros deuses, deixando Deus de lado. Hoje não é muito diferente, mas aquele homem era um homem que intercedia, né? Que ele agia em intercessão pelo povo nos templos e fora dos templos. E ele agia em fidelidade. Eu já falei, não foi? Eu falei, não foi? A gente precisa identificar os nossos ídolos, né? E muitas vezes não temos forças, né, para nos libertar daquela adoração que às vezes toma conta da gente. Nós nos entregamos, né, nossa humanidade muito fácil àquilo que a gente acha que é bom, né? Bom para a nossa carne, bom para os nossos desejos. E muitas vezes isso, né, essa idolatria que a gente levanta, é com tudo, irmãos. Né? É com tudo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. Essa idolatria que a gente levanta nos afasta dos tempos, nos afasta da comunhão, nos afasta da presença de Deus. E a gente precisa, né, buscar a Deus. Mas o versículo que a gente leu, a Bíblia fala que aquele homem,
né? Ezequias estava passando, depois de tudo que ele fez pelo povo de Judá, depois que a Bíblia relata tudo que ele viveu em oração pelo povo, né, em quebrantamento pelo povo, aquele rei é assolado por uma doença. A Bíblia diz que ele tinha uma úlcera, né? E o profeta Isaías chega até ele e diz assim: olha, conserta a tua casa, né? Porque morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. Aquele homem se quebrantava diante do Senhor. É maravilhoso, irmãos. Aquele homem, ele diz: Senhor, lembra-te. Lembra-te, imagina, nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não rejeita um coração contrito e um espírito quebrantado e um coração contrito. Deus não rejeita. E quando a gente vai ver o que é um coração contrito e um espírito quebrantado, ele era tão ousado, eu acho lindo que ele era ousado, que ele diz: Senhor, lembra-te que eu andei, né, em retidão a ti. Lembra-te, Senhor. E eu peço-te que andei diante de ti com fidelidade. E realmente ele era um homem fiel. Ele era um homem fiel à palavra. Ele era um homem fiel ao altar. Ele era um homem fiel onde não deixava os ídolos e revolucionava, né? Onde ele estava, tirando os ídolos e restaurando o altar. E ele diz: lembra-te, Senhor, que andei com fidelidade e inteireza de coração. E fiz o que era reto. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ui! A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Cadê? Contrito quer dizer, se um coração contrito é se sentir arrependido pelos pecados, a Bíblia diz, ou pelas ofensas a Deus. Né? Aquele rei, mesmo sendo um rei, que a Bíblia fala sobre ele, um homem, né, que se destacava, mas ele se entregou com interesse ao Senhor. Né? Ele orou com um coração arrependido, com um coração se humilhando ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, eu andei com interesse com o Senhor, eu fiz tudo o que era reto. E a Bíblia diz em Salmos capítulo 51, versículo 17, que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus, cadê? E contrito não desprezará, ó Deus. Deus, o princípio, né, para adorar ao Senhor é um coração contrito, um coração arrependido, né? Imagine, aquele rei estava ali com o coração em pedaços, dizendo: Senhor, quantas vezes a gente orou assim, com um coração arrependido diante do Senhor no templo. É todo dia precisamos nos apresentar diante do Senhor, nos autoanalisando, agindo em fidelidade, dizendo: Senhor, eu me arrependo, Senhor, todos os dias do que eu faço. E a Bíblia diz que Deus não vai rejeitar nem virar as costas para nós quando a gente tem um coração arrependido diante do Senhor e rendido diante do Senhor. Precisamos, irmãos, não é analisar fulano nem cicrano, mas se nos autoanalisar diante do Senhor, nos arrependendo, mostrando o nosso coração todo dia: Senhor, olha aqui, Senhor, eu estou, se for necessário, chorando mesmo com o coração, com o espírito quebrantado,
quebrantado diante do Senhor. É bom, irmão, chorar diante do Senhor. É maravilhoso. Ó, irmão, eu chorei tanto que eu digo, Jesus, eu nunca chorei tanto na minha vida como eu tenho choro esses últimos dias. Mas é maravilhoso, né? Que quando a gente se quebranta diante do Senhor, a gente está dizendo, Senhor, eu estou tão enfraquecido, Senhor, eu estou tão abatido. Tu és Deus, Tu és o Deus fiel que me chamou e me escolheu. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda a andar em fidelidade como aqueles homens e mulheres que o Senhor chamou na Tua palavra, que eram homens e mulheres como eu e você. Homens e mulheres, a Bíblia diz que Ezequias ele falhou mais na frente, né? Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, né? Que ele se voltou para o Senhor. E a gente precisa, né? Andar em quebrantamento, né? Dizendo ao Senhor, olha, Senhor, não posso, o Senhor pode. Eu estou sem força, mas o Senhor é quem faz, né? E a Bíblia fala que aqui a revista, que eu não falei não, sabe, gente? Que o rei Ezequias, ele era um homem que ele era fiel em todos os sentidos, no seu falar, né, nos cumprimentos, nas obrigações dentro do templo, nos relacionamentos com os irmãos e nas contribuições. Ele foi um rei muito próximo, o próspero, o rei Ezequias. Que a gente possa, irmãos, né, agir diante desse Deus, o nosso Deus, com o coração quebrantado e arrependido, amando e testificando, né, quem foi que nos chamou como aquele rei. Que a gente possa andar, né, cumprindo nossas obrigações dentro da igreja, dentro do templo, tirando os ídolos e dando lugar devido ao nosso Deus. Que a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Bíblia fala que mesmo diante das falhas do povo que adorava outros deuses, Ezequias, ele não chegava diante de Deus, dizendo, não é a Deus, aquele povo ali, que o Senhor escolheu, é um povo que qualquer coisa, não, adora outro Deus, dá as costas para o Senhor. Não, ele era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem que ele rasgava as suas vestes diante do Senhor. Era um homem que orava, intercedendo pelo povo de Judá. Que a gente possa, né, tomar isso como lição na nossa vida, né, levar lá para fora das quatro paredes do templo o que o Senhor tem feito na nossa vida, como a gente tem sido edificado na casa do Senhor, como a gente tem sido, que a gente possa testificar o que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, né, que a gente possa andar em união e em amor dentro do templo. Eu sou suspeita para falar, porque não é, eu digo a Milena não é placa de igreja, não é, porque eu vivi e vivo o diferencial. Eu vejo que não é só do templo, é daqui para fora. E muitas pessoas, né, são impactadas pela obra que a gente faz aqui dentro da igreja. Eu digo lá no meu trabalho que nós somos uma igreja humilde e que a gente ajuda pessoas que são humildes também. Eu digo, veja, Deus levanta pessoas humildes para ajudar a gente humilde, né? Porque ela diz, e a igreja que tu congrega é bem pequenininha, mas é que a gente possa levar para as pessoas esse amor, essa comunhão de dentro da igreja para fora, né? Que a gente não seja como a igreja de Coríntios, que havia divisões, né? Que havia intrigas. Não, nós somos uma igreja que agimos em amor, porque o Deus que nos chamou, Ele nos chamou para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. E a gente
tem como exemplo, como eu disse, muitas pessoas, o próprio Cristo, né, que intercedeu e entregou-se por nós, foi fiel até a morte de cruz, para hoje eu e você estar aqui hoje, adorando o nosso Deus, né? Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém, é um mérito de Jesus, que ele foi fiel até a morte, que o Deus que nos chamou, né, que o Espírito Santo que habita em nós, que nós somos templos e morada do Espírito Santo, a gente possa ter a clareza de viver para adorar o nosso Deus, né? De honrar o templo em que a gente congrega, honrar os nossos irmãos, porque a gente foi chamado para viver em união. E eu vou ler a conclusão aqui. É de uma importância, né? Uma introspectiva sobre a santa importância daquilo que fazemos e o propósito desse feito do Senhor nos lugares consagrados a Ele. Relevância está em o próprio Cristo, né? Do seu precioso zelo e preocupação com o templo. A Bíblia está falando de Jesus, que ele disse: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus teve aquele cuidado, aquele zelo com o templo do Senhor, que a gente possa ser fiel e andar com zelo, com fidelidade, né, ao Senhor dentro do templo. Todavia, aqueles que adentram este dito santo lugares deverão ter a consciência de que devem alinhar seu viver com a sua hora de culto, né, nos tempos. Caso contrário, se faz necessário uma reflexão sobre sua fidelidade e sua crença e seu culto ao Deus. Que a gente possa andar em fidelidade, não só aqui, né, com discursos, mas sim lá fora, honrando e glorificando aquele que nos chamou, o nosso Deus. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém.